A Série A do Campeonato Brasileiro teve a sua tabela ficando igualzinho agora, né? Todo mundo com 36 jogos. Tivemos aí na quarta-feira uma partida entre... Foi Atlético, né? Jogou nessa... Não, cara, quando foi esse último jogo do Atlético? Ah, não, foi nesse final de semana mesmo, foi no sábado aqui, dia 16. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro, né? Então a última partida atrasada do campeonato já aconteceu. E o Atlético Paranaense escapa bem aqui, né, da zona do rebaixamento. Olha como tá intensa essa briga, né? A pontuação hoje ela tá muito alta, né? Tá muito alta essa pontuação das equipes na tabela do campeonato. Né, o primeiro time dentro da zona, inclusive, está com 37 pontos, a equipe do Juventude. Então a pontuação está bastante alta nesse momento em relação à briga para fugir do rebaixamento. Né, a gente já teve alguns times aí que tiveram essa mesma pontuação na última rodada, né, brigando aí para sair da zona. Então, gente, com essa pontuação alta, né, a gente tem uma briga intensa aí do 18º colocado Bragantino até o Grêmio, 12º. O Grêmio tá a 2 pontos da zona do rebaixamento, então ainda é um time que tá efetivamente brigando para sair dessa situação ruim, certo? Então aí temos ainda 5 jogos, e aí a gente consegue já separar esses blocos também, né? O Grêmio até o Bragantino estão brigando efetivamente contra o rebaixamento, são 3 pontos de diferença entre eles. Cuiabá e Atlético Goianiense, acho que é muito difícil que eles consigam escapar, principalmente pela grande pontuação que esses times estão aqui em cima, né? Claro que o Atlético Goianiense ainda pode chegar a 41, mas é surreal imaginar que o Atlético vai conseguir 5 vitórias consecutivas nas rodadas finais. O Cuiabá, com 5 jogos também, só pode chegar a 44 pontos. Então, 100% de aproveitamento é muito difícil que o Cuiabá alcance, né? E aí, vamos pensar que consiga 12 pontos. Já é algo também surreal de se imaginar, mas com 12 pontos viria para 41. 41, algum desses times aqui naturalmente vai alcançar. É uma vitória e um empate em 5 jogos. Então a maioria desses times devem ultrapassar a pontuação de 41 pontos, tá certo? Então muito difícil que o Cuiabá realmente volte para essa briga, tá? Faltando 5 jogos apenas. Então, vamos lá. Times que brigam aí contra o rebaixamento. Acho que do Bragantino até o Grêmio. O Corinthians com 41 pontos, acho que já é muito difícil que esteja aí nessas últimas rodadas. Só se tiver uma sequência fodida, né, de ruim. Então, mas acho muito difícil que aconteça aí com o Corinthians. Uma vitóriazinha vai para 44 pontos e o time já dá uma respirada boa, né? Então, acho que briga contra o rebaixamento, o Grêmio até o Bragantino. Briga pelo título, acho que a gente tem aqui, cara, é difícil se tá aí entre Botafogo e Fortaleza. Acho que principalmente pelo que o Botafogo não tem dado de respiro, né, nesse campeonato. Mas enfim, vamos lembrar que o Botafogo, ele tem aí duelo direto contra o Palmeiras. Ele joga também contra o Atlético Mineiro, né? Nessa próxima rodada, inclusive, eu acho. Não é isso? E aí, esse jogo aqui é meio que uma prévia da final da Libertadores. Então, a gente vai fazer palpites também das rodadas, né, daqui a pouco. Mas o Botafogo também tá pensando aí na final da Libertadores. Só que não pode tropeçar, não pode perder pontos. Senão vai chegar mais pressionado ainda na final da Libertadores e tudo mais. Então, assim, vamos colocar na briga pelo título do Botafogo até o Fortaleza. Claro que daqui a 2 rodadas a gente já pode ter alguém se despedindo, o Botafogo disparando, ou o Botafogo perdendo para o Atlético, perdendo para o Palmeiras, e aí o Palmeiras ultrapassando, tudo pode acontecer nessa reta final. Mas eu colocaria na briga pelo título, efetivamente, esses 3, certo? Palmeiras e Fortaleza, naturalmente, como não tem outras brigas, outros interesses, né? Já acho que vão focar 100% no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo joga hoje contra o Atlético. Não, amanhã, né? Joga amanhã contra o Atlético. Depois joga contra
o Vitória. Aí esse jogo aqui, claro que também o Botafogo vai querer ganhar para poder aumentar a sua pontuação. Depois joga contra o Palmeiras às vésperas da Libertadores. A Libertadores é no próximo final de semana. Então, o Botafogo nesse jogo não vai querer perder nem a pau para não dar brecha para o Palmeiras ultrapassar, tá? Mas também vai estar meio que naquela, olhando para Libertadores e tal, sem querer acabar lesionando alguém, ou até vai poupar algum jogador que esteja mais desgastado. Então a gente tem que prestar muita atenção como o Botafogo vai lidar com essa sequência até a final da Libertadores. Tanto que depois só joga lá na quarta-feira, dia 4, né, de dezembro, aí são as 2 rodadas finais. Essas 2 rodadas finais vai depender muito dessas 3 rodadas agora, pra ver como é que esses times vão estar envolvidos aí, né, nessa briga. Mas o Botafogo pode tanto disparar ou manter essa distância aí, como pode ver aí os seus adversários ultrapassando ele, porque claro que vai estar focando também na Libertadores. Então, vamos manter esse G3 aqui nessa briga pelo título, né? Flamengo já não tem tanto interesse assim no campeonato, já que são 9 pontos para tirar em 5 jogos, é muito difícil. E o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, né? Então, não tem muita ambição, eu acho, também de querer subir demais aí na tabela. Claro que, óbvio, vai querer subir cada vez mais, só que não tem aquela mesma ambição que, por exemplo, o Internacional tem, de terminar aqui nesse G5, por enquanto. Quem sabe até pode virar um G6 se o Botafogo ganhar o título, mas o Internacional, ele quer se manter nessas posições de estar na fase de grupos da Libertadores de maneira direta. Então, vamos lá. Eu até posso tirar o Flamengo desse bolo, eu coloco o Flamengo em um patamar ali, uma prateleira do campeonato que é meio que alheia às demais, porque o Flamengo já conquistou uma vaga na Libertadores e estando nessa posição, com essa pontuação agora, acho que é a única ambição das equipes, né? Por exemplo, Flamengo, Internacional e São Paulo querem uma vaga na Libertadores de maneira direta. Do Flamengo ao São Paulo, o Flamengo já conquistou, então essa briga fica entre Inter e São Paulo, tá? Então, aí esses dois times brigando por uma vaga direta na Libertadores. Cruzeiro, Bahia e até eu coloco o Vasco numa briga aí por uma vaga na Libertadores. Quem sabe até se aumentar para um G6 ou até o Cruzeiro ganhando uma vaga na Libertadores vire um G8, né? A gente tem o G5, aí pode virar G6, G7, né? Só que aí o oitavo e o nono vão pra Libertadores também. Então, Cruzeiro, Bahia e Vasco querem uma vaga na Libertadores. Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, aumenta mais uma vaga lá também, né? Então, até se o Atlético não conquistar uma vaga ganhando a Libertadores, pode tentar buscar uma vaga na Libertadores, aí até o Corinthians, quem sabe também, né? Se aumentar ali pra um G9, né? Então esses times aí querem uma vaga na Libertadores também. Então eu colocaria do Cruzeiro até o próprio Corinthians, pô. A gente pode colocar nessa briga aí, porque o Corinthians, por exemplo, mesmo estando bastante distante do Cruzeiro, é um time que pode querer ultrapassar o Vasco, sonhar com ultrapassar o Vasco. 2 pontos de diferença é algo razoável de se pensar. Então, o Corinthians, ele tá nessa briga por uma vaguinha também, imaginando uma vaguinha na Libertadores, querendo que, claro, aumente essa quantidade de vagas do Campeonato Brasileiro, né, para poder o Corinthians querer alcançar aí uma vaguinha lá no nono colocado, quem sabe até um oitavo. É muito difícil ultrapassar o Bahia, mas o Bahia vem numa fase muito ruim, né? A tendência do Bahia é cair mais na tabela. Olha a sequência horrível que vem fazendo aqui a equipe do Bahia, né? Então, ruim demais aí também. Mas, enfim, acho que do Corinthians até o Cruzeiro é uma briga querendo uma vaguinha na Libertadores, sonhando com essa quantidade de vagas aumentando, né? Então, voltando aqui para o nosso tier list, né, digamos assim, briga pela primeira posição, né, primeira prateleira lá do campeonato, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Flamengo tá na segunda prateleira, acho que sozinho, porque já ganhou a vaga na Libertadores de maneira direta e é difícil buscar o título, então Flamengo lá na segunda prateleira.
Internacional, São Paulo e Cruzeiro na terceira prateleira, querendo uma vaga na fase de grupos da Libertadores de maneira direta. Eu coloquei aqui o Inter e o São Paulo, né? Seria Inter e São Paulo na Libertadores de maneira direta, tá? Perdão. Do Cruzeiro até o Corinthians, uma vaga na Libertadores. Quem sabe uma vaga direta, se aumentar a quantidade de vagas lá, ou buscar uma vaga na pré-Libertadores, até aqui o Corinthians. Do Grêmio até o Bragantino, eu colocaria uma briga contra o rebaixamento. Claro que o Grêmio ganhando algumas partidas seguidas aí muda de prateleira, tá? Isso pode acontecer sim, claro. Mas até o Bragantino eu acho que é uma briga contra o rebaixamento. Cuiabá e Atlético Goianiense, dois times aí que eu acho que estão já muito difícil de conseguir sobreviver. Essa aí, uma improvisada tier list aí do campeonato brasileiro. Beleza?